Então, tem me perguntado, Alcides, compensa você alugar um imóvel ou compensa você financiar um imóvel, né? Ou comprar à vista? Então, é uma decisão muito pessoal. Quando você vai fazer um investimento no mercado financeiro, quando você vê a questão da rentabilidade no mercado financeiro, historicamente falando, você, quando faz boas escolhas de bons ativos, você tem uma rentabilidade maior. Agora, quando você vai pegar o seu capital próprio para comprar à vista, nesse caso também não é muito bom, porque o custo do capital próprio ele é muito alto. Você tem muitas oportunidades de ganho investindo o seu dinheiro. Esse investimento te dá um retorno muito bom, então compensa você investir o dinheiro e alugar o imóvel, tá? Agora, se você olhar para o outro lado, você pensar na questão da praticidade, da tranquilidade de uma posse, se você pensar numa situação onde você pode estar fazendo algumas construções, algumas reformas, algumas modificações no prédio, você tem a comodidade de não precisar, não ter problema de chegar de repente o proprietário pediu o imóvel e você ter que mudar de endereço, procurar um outro imóvel. Por esse lado, é muito importante você comprar o imóvel, tá? Em termos financeiro não é tão vantajoso, mas em termos emocionais é interessante, porque aí você tem a posse do imóvel, você sabe que o seu endereço fixo vai estar lá, definitivo. Você não vai ter o risco de mudar do endereço de uma hora para outra, ter que procurar o imóvel de uma hora para outra. Então, essa questão é muito interessante você ponderar o que é mais importante para você. É uma decisão pessoal, na verdade, tá? Em termos financeiros, não é uma decisão muito boa, porém, é muito interessante a decisão emocional que te dá conforto emocional, né, para você e para a família. O financiamento, quando você faz um financiamento imobiliário, tem algumas situações, algumas reflexões que é muito importante, né? Historicamente falando, a maioria das pessoas não consegue ter um nível de poupança adequado. Tá? O que eu estou me referindo? O nível de poupança é uma quantidade de poupança que permite você ter um colchão, uma reserva financeira para viver tranquilamente. Né? Você tem um gasto apenas estritamente necessário e você poupar, guardar o seu dinheiro. A maioria das pessoas, quanto maior o valor que ela ganha, ela também aumenta o custo de vida, ela aumenta as despesas mensais. E com isso você não tem a reserva financeira. Tá? Então, pensando nesse lado, o financiamento ele é benéfico, porque aí você, se você for gastar o dinheiro e não formar patrimônio, você acaba tendo um problema lá na frente. Quando você financia, além de você ter o custo relativamente alto da captação do recurso, do outro lado, você tem a formação do patrimônio. Né? Então, você alavanca as suas finanças. Né? O que é alavancagem financeira? É você financiar parte da sua estrutura de patrimônio. Né? Você está alavancando. Qual que é o problema? Isso é o risco se tiver uma crise financeira, né? E aí você perder grande parte da renda, da renda sua, e você não conseguir pagar esses valores, né, do financiamento. E aí você corre o risco de ser penhorado, de tomar o seu bem e você perder grande parte do capital. Mas quando você faz uma alavancagem financeira, no caso de uma compra de um imóvel, por exemplo, nas finanças pessoais, é sempre bom você ter uma reserva financeira, pelo menos 12 meses, né, do salário que você ganha, para você sobreviver numa situação de crise que dure por muito tempo. Né? Caso houver algum problema, você tem uma reserva que dá para você pagar esses financiamentos tranquilamente e aí você não sofre esse tipo de questões, problemas financeiros relacionados a uma hipoteca que você venha comprar ou algum outro financiamento que você venha fazer, tá? Nós trabalhamos com crédito há muitos anos, né? Liberando crédito para muitas famílias, para muitas empresas, e nota-se que quando as pessoas não fazem essas dívidas para aumentar o patrimônio, na maioria das vezes ela não consegue,
aumentar o seu patrimônio. Tá? E hoje existem várias maneiras de você financiar projetos, né, arquitetônicos, imobiliários, para aumentar o patrimônio. Um deles é o financiamento tradicional. Você pode financiar pelo sistema Price ou pode financiar pelo sistema de amortização constante. Né? O sistema Price é aquele sistema onde você paga as parcelas a um determinado prazo, sempre linear, sempre com o mesmo valor. E o sistema de amortização constante, todo o recebimento ele é baseado, ele começa pagando maior no começo, de uma maneira bem simples, né? E vai reduzindo, né? Porque a base de cálculo vai sempre reduzindo no saldo principal. Você tem um saldo lá de 100 mil, um exemplo. Se você tirou R$2.000, aí a base de cálculo é em cima de 98. No outro ano, você tirou mais 2, aí fica 96. A base de cálculo é sobre 96. Com isso, a parcela vai reduzindo drasticamente. E no finalzinho, você vai ter uma parcela bem simbólica para estar pagando. Tá? Tem o consórcio, por exemplo, que hoje, há muitos anos, ele está no mercado brasileiro e agora está com muita força por causa do custo. O consórcio ele é um autofinanciamento. Você mesmo faz um planejamento financeiro e coloca um administrador para administrar o seu dinheiro. Com isso, você vai pagar um custo bem menor do que um financiamento tradicional, porém, você tem um administrador profissional por trás disso, que vai ajudar você nessa caminhada para planejar a aquisição do seu bem. E normalmente a contemplação ocorre tanto por sorteio, né? É quando cai a pedrinha sua no sorteio, a pedra-chave, e aí você tem direito a comprar o imóvel naquele momento, ou quando você antecipa, você resolve ofertar um lance e antecipa, pega parte do capital próprio e oferta de lance para ter uma antecipação do uso do dinheiro. Com isso você também pode ter acesso ao bem, pode comprar o bem naquele momento da contemplação. E o custo, quando você faz a comparação, tem as três pilares. Né? Tem o custo do financiamento tradicional pela Price, que é um pouco mais caro, né? Devido ao prazo um pouquinho mais estendido. Tem o sistema SAC, né? Que é o sistema de amortização constante, que ele é um pouco menor, é bem mais reduzido. Em termos de custo, o consórcio ele é mais barato, porque é um autofinanciamento e você só paga a taxa para o administrador profissional administrar o seu dinheiro. Alcides, mas qual é a melhor maneira de financiar? Pelo sistema Price, pelo sistema de amortização constante, o SAC, ou pelo consórcio? Bom, mais uma vez é uma questão pessoal, né? Vai depender muito da sua necessidade. Né? O sistema Price, como o prazo ele é bem estendido e a parcela é linear, então com isso você tem uma parcela menor mensal. Ainda que o custo final é mais caro, mas é bem mais em conta o desembolso mensal e também é mais fácil você fazer a aprovação. O mercado exige mais ou menos aí 3 vezes o valor da mensalidade para você comprovar a renda para financiar. Tá? Pelo sistema de amortização constante, também é o mesmo critério, é mais ou menos 3 vezes o valor da parcela. Porém, como você paga no começo uma parcela maior, vai amortizando, né? O sistema de amortização é constante, então a parcela no início é maior. Aí, para comprovar a renda, você vai ter que ter uma renda um pouco maior devido ao valor da mensalidade. Tá? No consórcio também é a mesma coisa, você tem que comprovar 3 vezes o valor da parcela. Porém, a taxa de administração ele é bem menor do que a taxa de um financiamento convencional. Com isso, o custo final da operação ela é bem mais barata. Você tem um custo bem mais barato. E o prazo também de pagamento ele é menor. Então, com isso, mesmo tendo a incidência da atualização pelo Índice Nacional da Construção Civil anualmente, mesmo tendo todos esses reajustes anuais, você ainda tem um custo relativamente bem mais baixo do que o financiamento tradicional. Mas é uma compra pessoal, é uma decisão pessoal, você escolhe a maneira de você financiar. Né? Tem pessoas que têm necessidade urgente do imóvel, aí você tem que recorrer a um financiamento. Se você é uma pessoa que não tem tanta necessidade urgente, o consórcio é uma excelente opção, porque você vai pagar bem mais barato, onde você vai fazer um planejamento financeiro para fazer uma aquisição, e aí você vai ofertando lance, né, concorrendo aos sorteios, e aí você tem a possibilidade de contemplação. No momento em que sair, você tem um custo final da operação bem mais barato do que o financiamento tradicional. Mas vai depender muito do seu momento, da sua necessidade
para a gente fazer uma escolha. A gente cria o cenário, qual é o seu cenário? Aí eu preciso urgente, aí tem que ser um financiamento tradicional. Aí eu tenho uma necessidade, mas não tão urgente, dá para me esperar um período. Aí nesse caso o consórcio ele é muito viável por causa do custo final da operação. Bom, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Alcides José dos Santos, eu sou aqui da Alcides Imobiliário, sou diretor aqui da Alcides Imobiliária, tenho um canal FECAP, que trata também de economia, de finanças, de investimento, que você não conhecer ainda, é importante que você vá lá conhecer, tá? E se não segue a gente ainda, inscreve no canal, siga, também clique lá no sininho para você receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente for compartilhar com você, é muito relevante, tá? E eu fico aqui aguardando, caso você tiver alguma dúvida, caso você tiver alguma questão referente a financiamento, referente a consórcio, eu estou aqui à disposição para ajudar você no que você precisar. E tem um site, alcidesimobiliaria.com.br, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho no mercado imobiliário. Tá? Com as empresas Rodobens, nós somos parceiros comerciais desde 2004 que eu trabalho, nós representamos essa marca tão importante no país, uma marca com muita credibilidade no país, uma marca conhecida pela transparência, pela honestidade, uma marca ímpar no mercado brasileiro e temos muito orgulho de fazer parte de parceiros comerciais, como é o caso da Rodobens, tá? É importante você conhecer um pouquinho também do trabalho deles, caso você ainda não conheça. Acredito que você já conheça, que é uma empresa nacionalmente conhecida e é considerada uma das melhores administradoras no país. Mesmo a gente tendo muitas administradoras muito boas no país, a gente está entre as melhores administradoras. Então, é motivo de prazer e orgulho fazer parte de um time tão valoroso como é o caso das empresas Rodobens, tá? Agradeço você mais uma vez por ter assistido até aqui. Se for esse assunto fazer sentido para você, compartilhe com seus amigos. Se criar valor para você, compartilhe com os amigos para que a gente possa ter mais relevância. E para nós será sempre um prazer ter você aqui no canal assistindo nossos vídeos, nosso conteúdo, consumindo nosso conteúdo, na esperança de que, de alguma maneira, ajuda você a tomar decisão. E caso precisar de tomar decisão referente a esse tipo de negócio, a gente está aqui para ajudar vocês a criar cenários importantes para ajudar você a tomar decisão. Um abraço. Eu aguardo você. Caso você precise, estamos aqui à disposição.